Bom, obrigado a todos, todas presentes aqui. Acho que vai ser muito bom terminar esse Febraban Tech 2024 com um evento que vai trazer um olhar diferente, né, sobre tecnologia e inovação. A gente continua na trilha ESG e hoje a gente vai falar de empreendedorismo social, negócios de impacto e uso da inovação para tornar o mundo mais igual. A gente, na Febraban, já há alguns anos, incluiu dentro dos temas que a gente discute aqui no Febraban Tech, os temas sociais e ambientais. E nos últimos anos, nesse palco principal, a gente discutiu sempre muito meio ambiente e clima. E é muito interessante que nesse ano a gente traz pela primeira vez o tema social e vamos ter um debate sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um tema social, um evento de impacto social causado pelo clima. Então acho que vai ser uma conversa muito interessante. A gente vai falar aqui sobre as chuvas, né, que fizeram essa onda de solidariedade, que chegam para o Estado, com quase 2,4 milhões de pessoas afetadas. Tem diversos segmentos da sociedade, como o setor bancário, que se uniram, e representantes também de entidades civis que estiveram na linha de frente nessas cidades mais afetadas pelas chuvas. E a gente vai falar disso, quais são essas iniciativas, quais são os próximos passos para a gente ajudar o Estado e os gaúchos a se reerguerem e como a tecnologia e a inovação também no setor financeiro podem fazer diferença, gerando emprego, gerando negócio, gerando riqueza e reduzindo o contingente de excluídos. As pessoas que vão debater esse tema aqui conosco representam entidades que têm exemplos, são exemplos e têm exemplos eloquentes de como impactar positivamente a sociedade com o uso da rede, do trabalho voluntário, da cooperação, da capacitação e da ajuda humanitária veloz para atender as populações menos favorecidas. Para responder essas perguntas, então, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco Kaline Lima, presidente nacional da CUFA. Vamos recebê-la. Senta aqui, por favor. Amanda Oliveira, fundadora e CEO do Nação Valquírias e parceira da Gerando Falcões no projeto Favela 3D. Bem-vinda. Tatiana Monteiro de Barros, que é fundadora do movimento União BR. Bem-vinda, por favor. E Luciana Charim Mendes, CEO da Rede Mulher Empreendedora. Bem-vinda. Bem-vindas, muito obrigado por vocês estarem aqui e trazer esse olhar diferente para o Febraban Tech aqui praticamente nesse encerramento do evento no palco principal. Bom, na minha abertura eu falei sobre empreendedorismo social, negócios de impacto e sobre ações rápidas e assertivas, como o caso do movimento em prol do Rio Grande do Sul, né? Então, para começar o nosso debate, é isso que muda o mundo? Como é que a inovação entra nessa equação? Como uma arma ou como uma ferramenta? Kaline, você gostaria de começar? Pode ser. Boa tarde a todos e todas. Eu vou me apresentar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados, um pouco maior do que a altura dos ombros. Estou vestindo uma calça e um blazer pretos, um tênis branco e tenho uma camisa estampada CUFA, que é a Central Única das Favelas, organização da qual eu faço parte, que tenho muita honra de poder compor esse time. Quando você fala de inovação, e se a resposta que a gente consegue dar dentro de uma condição absolutamente sem proporções, aliás, sem o impacto de tamanha proporção que foi que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu sempre penso assim, a gente está fazendo inovação com tudo que a gente realiza. A CUFA hoje consegue se articular através de uma rede que consegue dar respostas contundentes, né, a grandes tragédias desde a pandemia.
não era necessariamente a nossa praia, né? A CUFA é uma organização que atua já há 27 anos no Brasil inteiro e hoje, atualmente, em mais 41 países. E essa grande rede diversa, plural, absolutamente potente, porque ela surge dentro das favelas, com um olhar específico sobre esse território, entendendo quais são os desafios, mas, sobretudo, também tendo a capacidade de reconhecer quais são as potencialidades, e isso, de certa forma, nos destaca sobre aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. E aí a gente consegue rapidamente fazer uma ação coordenada, qualificada, que leva ajuda para as pessoas de forma rápida e grandiosa. Assim, né? Estamos lá até agora, são mais de 100 territórios sendo atendidos, temos uma rede infinita de voluntários e voluntárias que estão irmanados nesse momento, mas com uma capacidade de articulação nacional. Né? Está todo o Brasil, todos os estados, todas as CUFAs, todos os membros das CUFAs se articulando em forma de rede e, sobretudo, usando a tecnologia, a comunicação, a criação de estratégias que tragam respostas imediatas e, sobretudo, eficazes sobre o que a gente está fazendo e trazendo mais qualidade para o impacto do que a gente precisa. Né? Então, quando a gente fala de uma ação como essa do Rio Grande do Sul, a gente fala de pessoas que estão lá fazendo diagnósticos cotidianos, sendo coordenado de forma nacional e trazendo ajuda mais emergencial daquilo que é necessário. Então, por exemplo, a partir do primeiro momento que foi a mobilização para levar alimentos e os primeiros socorros, depois a gente faz a triagem para entender quais são os impactos maiores e mais duradouros. Agora, nessa terceira etapa, a gente está conseguindo mandar material escolar, fazer lavanderias coletivas, e isso através de uma metodologia própria, né, de pessoas comuns que estão ali, que inclusive perderam também e que já se habilitam a fazer e já se qualificam em logística e acabam desenvolvendo técnicas e habilidades de forma compulsória e muitas vezes autodidata, e estão operando máquinas e estão fazendo descarregamento e fazendo controle de qualidade e saída, enfim, logística, sabe, da necessidade, sem uma preparação prévia, apenas vivendo e trazendo soluções para problemas que a gente precisa enfrentar, porque é necessário para a sobrevivência de todo mundo. Então, isso, para mim, é o maior reflexo do que eu poderia pensar sobre inovação, tecnologia e trabalho articulado em rede de impacto social. Amanda. Eu também vou me auto-apresentar. Eu sou Amanda, sou uma mulher de 35 anos, estou usando um blazer cor de laranja, um sapato que está apertando o meu pé, deveria estar com o meu tênis tradicionalmente. Sou uma mulher preta de pele clara e sou empreendedora social e fundadora e CEO da Nação Valquírias, organização social que integra a rede Gerando Falcões. A gente se inspira muito e acompanha muito todo o trabalho da CUFA, e eu acho incrível essa agilidade, o diagnóstico social, tudo que se é posto ali. A Gerando Falcões teve localmente a atuação junto da rede, né? Porque a Gerando Falcões tem mais de 2.000, integra mais de 2.000 favelas e está ali participando ativamente. Mas eu especificamente queria trazer o ponto da solução definitiva, né? Que a Gerando Falcões busca ali, a Nação Valquírias no território, especificamente em São José do Rio Preto, que é esse lugar de entender como fazer para que esses territórios que estão em área de risco não passarem por isso, como evitar uma situação como essa, né? Os diagnósticos sociais estão postos, a Ana Fontes fala muito disso e nos inspira, temos muitos diagnósticos, precisamos agir em cima de tudo que a gente já sabe que precisa ser feito, e acho que a gente tem um case a ser lançado aí no mês de setembro, que é a primeira favela 3D oficialmente digna, digital e desenvolvida. Foi um pensamento coletivo junto com toda a favela, uma favela de 750 moradores, onde foi desenvolvida uma tecnologia social chamada Programa Decolagem, que olha individualmente ali para a questão de cada família. O diagnóstico social inicial era 64% da favela em situação de desemprego, hoje é 4%. 100% da favela estava numa situação de à beira de passar por uma catástrofe ambiental, com toda a política pública inserida junto dos governos, do município, do estado. Foi colocado soluções,
a Secretaria de Obras entrou no terreno, fez todo o processo de reestruturação, então um índice de 100% de probabilidade de catástrofe ambiental dentro da favela Marte, que é em São José do Rio Preto. Hoje a gente tem 0% de chance de acontecer isso. E eu e o Edu, a gente estava conversando e a gente se fala todos os dias e a gente estava falando como é que a gente agora apresenta isso como uma solução definitiva, considerando que 80% das favelas brasileiras, ela tem o perfil da favela Marte, que são até 500 domicílios, né? Então, como que a gente pensa nessa solução que antecede essa catástrofe? Porque é complexo, é desafiador, mas como ela trouxe, a gente tem os diagnósticos, né? A CUFA, inclusive, meu Deus, a referência ajuda muito, a gente pesquisa muito, eu estudo muito o que a CUFA coloca ali de diagnóstico, e a gente pensar em soluções inteligentes para o fim dessa catástrofe, acho que é o que mais Nação Valquírias e Gerando Falcões tem feito junto, assim. Acho que é isso que eu tinha para contribuir. Tatiana. Obrigada, João. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União BR. Vou me apresentar, estou de calça preta, blusa verde, sou uma mulher morena, de cabelos lisos. Bom, o Movimento União BR é um movimento apartidário que tem mais de 4.000 voluntários na sua estrutura, além de uma estrutura física, que coloca o holofote em quem já faz um trabalho lindo na ponta. Então, essas ONGs maravilhosas, a gente coloca mais luz ainda do que elas já têm, capta 100% da iniciativa privada e não dá dinheiro para ninguém, só dá o que precisa em cada localidade que a gente atua. Nesses 4 anos de existência, a gente se focou muito e nos especializamos em emergências, principalmente em lugares com problemas que tiveram algum dano de crise climática. A gente está aí no Rio Grande do Sul, desde setembro do ano passado, desde a primeira tragédia quando aconteceu. A CUFA é uma das nossas grandes parceiras na ponta, né, Cá? Atuando muito na parte assistencial, a gente tem aí sempre 3 agendas. A parte assistencial, comida, colchão, geladeira, fogão, refeição, kits de limpeza, higiene. Depois a gente tem estruturação de abrigos, porque a gente é apartidário, mas a gente lida com alinhamento sempre com a Defesa Civil, com o governo, com as prefeituras, porque a gente acredita num trabalho de rede. É nessa união de forças, é no que é o bom para ser bom para todo mundo, né? Para ter um entendimento. Então, a gente também tem essa estruturação de abrigos. Então, vou dar alguns exemplos que a gente colocou agora em abrigos. Barracas, que a gente também usou nos Yanomamis, que são barracas inovadoras, que não entram sol, calor, frio, que cabem mais de 30 pessoas juntas. A gente usou também nos Yanomamis essas barracas com hospitais, com farmácias. É uma solução nossa inovadora para abrigos. Filtros de 10.000 litros, que tiram água barrenta, água contaminada, que a gente atua em todos os territórios de emergência. Enfim, a gente mandou para a Ucrânia e Romênia, Chile, agora também nas secas, e nas queimadas, enfim. São soluções inovadoras que a gente usa muito no nosso dia e no nosso trabalho em rede. O que a gente faz diferença muito é um bom aproveitamento do recurso para dar coisas bem assertivas, também do que precisa para criar um maior impacto. Uma outra solução que a gente usa muito também nessa frente assistencial e para abrigo são refeições. Refeições hidratadas nutritivas, tipo comida de astronauta. A gente leva em um pallet 30.000 refeições. Elas têm também proteínas, são sopas e risotos. Então, assim, numa caminhonete a gente leva 10, 15 mil refeições. Joga de helicóptero, é muito assertiva e é uma coisa ponte. Claro que a melhor coisa seria da cesta básica, a pessoa ter a sua cozinha, isso seria o ideal. Mas é um tipo de uma refeição inovadora e bem assertiva para esse primeiro momento onde a pessoa não tem nada e que a gente consegue chegar com grande facilidade. Logística, aguenta um ano fora da geladeira, enfim, então a gente tem também essa solução inovadora que a gente vem junto com nessa frente também de abrigo e de parte assistencial. E a gente tem uma terceira frente, também no Rio Grande do Sul, que a gente começou não faz muito tempo. Quando tem uns 10 dias de pandemia, a gente começa a entender, de catástrofe, a gente começa a entender o que precisa naquele território. E escuta. As ONGs entendem muito lá o que precisa, enfim. Nesse caso, a gente tem 3 frentes: saúde, educação e habitação. Saúde, a gente tem carretas de saúde para ajudar a acabar com a fila do SUS, tem muita UPA e UBS destruída, então a gente tem carretas com atendimentos de consultório, onde a gente usa os médicos do SUS para atenderem nas carretas, tá? Para aliviar ali a fila do SUS. Com 45 dias de um problema, de uma catástrofe, principalmente de chuvas, a população inteira começa a ter problemas de pele, gástricos e tudo. Então o SUS explode. Isso é em todas as localidades. A gente fez 27 localidades nos últimos 2 anos e meio
com problemas de chuvas, secas e tudo. Então, isso são índices na prática nossos. Então, a gente ajuda aí o SUS enquanto a gente reforma as UPAs e os UBSs. E a gente faz esse alinhamento. A pessoa tem o atendimento no SUS e depois ela volta, tem o atendimento nas nossas carretas, depois ela volta para o SUS. Depois, na frente educação, a gente está reformando diversas escolas e fazendo cozinhas para 188 escolas de 55 municípios. Cozinhas porque as crianças, principalmente, precisam voltar para a escola para comer. Então, assim, né, todas as refeições elas fazem nas escolas. Então, cozinha é um ponto muito principal da escola para estar em ordem, para elas voltarem a estudar. Depois disso, a gente tem à frente a habitação, que a gente está levando agora, uma habitação, enfim, ESG, com pouco resíduo, uma construção bem moderna, com uma fábrica local, enfim, também uma solução inovadora para fazer 500 casas, agora já começa a entrega em agosto. E o que a gente acredita é, de fato, na união de forças, na força de uma rede, e que ninguém faz nada sozinho. Então, é alinhado com o poder público, é recebendo da iniciativa privada. A Febraban é nossa grande doadora em muitas situações. Nas primeiras casas que a gente entregou no Rio Grande do Sul, em março, abril, a Febraban foi a nossa doadora das casas. Elas estão intactas. Em lugares novos a gente fez elas, em Arroio do Meio Lajeado. Enfim, então, muito obrigada. Luciana. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher indígena, de pele negra. Estou utilizando hoje calças pretas, uma blusa branca e um sapato preto também. Hoje estou aqui representando a Ana Fontes, eu sou CEO da Rede Mulher Empreendedora. E falando sobre inovação e sobre, enfim, também toda essa questão que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, né, o que eu posso compartilhar é que inovação muda sim o jogo. E ela é muito importante, acho que não só para esse momento emergencial, mas também para toda a jornada estruturante que a gente tem daqui para frente, né? Essas pessoas tiveram um primeiro socorro, a gente teve a oportunidade de atuar também, embora ela não esteja ali 100% na raiz da nossa missão, né, prestando ali assistência que as pessoas precisavam no primeiro momento. E nesse momento a gente tem discutido e debatido bastante o que vem depois, o que a gente vai reconstruir para que essas pessoas consigam ganhar pão, gerar renda, né, e principalmente o impacto que isso gerou em todas as mulheres, né. A gente naturalmente já tem um impacto gigantesco. Imagina agora quando tudo sofreu todo esse impacto, toda essa quebra, e sem sombra de dúvida a inovação e pensar fora da caixa para a gente propor soluções que sejam viáveis e diferentes daquelas que estão no nosso dia a dia vão ser fundamentais para que a gente consiga promover essa reconstrução lá. E eu compartilho com vocês também alguns casos onde nós fomos muito provocadas a pensar fora da caixa, né? Eu trago aqui um caso que ele é bastante icônico para a gente, que logo no início da pandemia nós tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto na região norte com mulheres que foram escalpeladas, né? E que, enfim, perderam totalmente a sua imagem, na maior parte das vezes perdem o seu companheiro, perdem ali aquela pessoa que gera renda, né? Que sustenta a família. E a gente precisava capacitar essas mulheres para que elas tivessem de novo a oportunidade de fazer essa construção. Isso foi extremamente desafiador, né? E nós tivemos que não só inovar, mas nos permitir pensar além daquilo que a gente está acostumado. Então, hoje aqui a gente tem acesso à internet de velocidade, a bons equipamentos. Como é que eu faço isso chegar para mulheres que são ribeirinhas, que não vão ter um bom equipamento e não vão conseguir acompanhar nada online, porque né, ali o básico, quando a gente fala de tecnologia, não estava disponível. Então a gente voltou e fez ali um áudio curso, né, para que a gente pudesse fazer essa captação. Então a gente tinha toda uma tecnologia bastante robusta para garantir que aquele curso pudesse chegar de uma maneira muito leve e que elas pudessem, de fato, tirar proveito, né, dessa capacitação e a gente pudesse, de forma remota, conseguir acompanhar essa evolução. Então, foi uma quebra de paradigma, embora a gente, né, poxa, um audiocurso, que é uma coisa tão antiga, mas a gente se permitiu inovar e fazer uma coisa simples para poder capacitar essas mulheres. E o resultado foi maravilhoso, né, um dos projetos que, sem sombra de dúvida, nos causam muito orgulho e muita paixão. E, por outro lado, agora, nesse momento, a gente já está com um novo curso que ele se chama Ela Pode Inteligência Artificial,
Estamos trabalhando com a parceria do Google, buscando fomentar o desenvolvimento de pequenos negócios, já utilizando inteligência artificial, mas não vou contar muito nesse momento sobre esse projeto, falo um pouquinho mais para frente. Mas sem sombra de dúvida, o impacto que a gente consegue gerar utilizando tecnologia e inovação são duas ferramentas aí muito importantes para que a gente consiga escalar o resultado da missão que a gente carrega hoje dentro da rede. É incrível ouvir essas descrições e já fica bem claro o desafio do trabalho social intervindo no momento de crise, né? É diferente de você estar fazendo um trabalho contínuo, você está, na verdade, prestando um socorro emergencial. E também fica muito claro a importância das parcerias, né? E é claro que o que move vocês é uma energia e uma motivação que não tem uma meta a cumprir, né? Você não chega uma hora e diz assim, não, bom, o budget do ano está feito. Não tem, você tem sempre mais e mais a fazer. E aí, em relação às parcerias, como é que vocês fazem? Conta um pouco como é que é para capturar o apoio. Enfim, a Febraban ajuda, empresas ajudam, mas isso é muito desafiador. Às vezes tão desafiador quanto o próprio trabalho em si é buscar essas parcerias. Empresas, mercado financeiro, governo, instituições de fomento, como é que vocês fazem para esses projetos ficarem mais abrangentes e receberem esse apoio? Esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Fazer com que as pessoas acreditem que é necessário e realmente se engajarem nisso. A gente tem uma lógica, assim, a CUFA tem tido aí uma experiência, uma jornada muito positiva com empresas, né? E não só empresas, personalidades, artistas. A gente consegue ter a adesão de uma quantidade considerável de pessoas que acreditam na nossa causa. E eu sempre penso assim, né? Não tinha que ser difícil, porque na verdade essas empresas elas já estão nos territórios vulnerabilizados, né? Elas já estão lá com os seus serviços, elas já estão lá com os seus produtos, elas já estão lá com os seus prestadores de serviço, com os seus funcionários, e aí estar lá com a sua responsabilidade social não faz com que essa empresa perca nada, pelo contrário, a gente avança enquanto sociedade. Eu acho que a CUFA tem conseguido criar uma metodologia de trabalho muito eficaz, ter uma reputação muito positiva e com isso conseguido assim fazer com que as pessoas, as empresas, enfim, acreditem e se somem a nós, né? A gente tem uma atuação de prestação de contas, de transparência que é muito bacana para nós e as pessoas acreditam no trabalho que a gente está fazendo. Isso é um legado mesmo, assim. Acho que a CUFA, igual à União, tem uma postura também absolutamente apartidária, isso também nos blinda, de certa forma, para que a gente tenha uma condição de estar nos territórios, representando um trabalho onde as pessoas que recebem esses benefícios entendem que o nosso trabalho também sem nenhuma intenção escusa, né, sem nenhum outro propósito, senão gerar um impacto positivo. E como eu disse anteriormente, a CUFA ela vem com a ação social, de assistencialismo, né, de assistência social, a partir da pandemia. Né? Nosso legado, na verdade, é o fomento do território através do esporte, da cultura, do empreendedorismo, que vem fortemente nos últimos anos para a nossa organização. E que com a pandemia a gente teve que se ressignificar, né? Então, a CUFA ela tem um divisor de águas, assim, a CUFA antes e depois da pandemia. E aí, na pandemia, foi que a gente entendeu que tínhamos condições de fazer uma ação coordenada, estruturada e, sobretudo, aqueles parceiros que estavam com a gente na Taça das Favelas, que estavam com a gente em outros projetos grandiosos, com suas marcas, poderiam também estar com a gente na campanha CUFA contra o vírus, no programa Mães da Favela, que atendeu 4 milhões de mulheres no Brasil. Né? A gente chegou a movimentar aproximadamente 1 bilhão de doações, né, de todas as naturezas, físicas e em dinheiro. Então, a gente conseguiu mostrar que isso que é necessário que seja feito de forma emergencial e depois de forma coordenada, continuada, só faz com que a gente avance coletivamente. Né? Quando a gente fala sobre fome, sobre vulnerabilidade, sobre injustiça social, esse não é um problema de quem enfrenta esse problema, de quem não tem o que comer, de quem está num território sem infraestrutura. É um problema da sociedade toda, porque em algum momento isso vai bater na sua porta, na sua casa estruturada, no asfalto, vai bater.
Então, o que eu acredito e o que a gente tem praticado ao longo desses anos é um letramento favelês, vamos assim dizer, para que as pessoas entendam que a gente precisa ter uma relação horizontalizada, que sozinho ninguém de fato faz nada, é impossível, e se a gente tem minimamente uma perspectiva de viver em um país onde ele seja um país justo para todas as pessoas, que tenha oportunidade para todas as pessoas, a gente precisa também sair desse universo de hipocrisia e achar que a favela é uma coisa e o asfalto é outra coisa, que a tecnologia que a favela desenvolve não tem valor e a tecnologia que o asfalto desenvolve tem, que não é isso, na verdade, todo mundo está fazendo coisas muito importantes em todos os espaços, e aí a gente se olhar de forma humanizada, de forma horizontalizada, para que essa construção seja efetivada, né? Então, quando a gente tem um projeto piloto e, sobretudo, absolutamente eficaz sobre o desenvolvimento permanente de um território, a gente diz o que para a sociedade? Existem métodos, existem projetos, existem iniciativas que são assertivas, que elas vão gerar impacto real e que todo mundo precisa estar junto, porque o resultado não vai ser alcançado se não for de forma coletiva. Então, a gente entende que essa é a melhor abordagem e que bom, várias empresas estão juntas nesse processo e a gente quer que todo mundo esteja junto também. Acho que é isso, né? Bom, sem sombra de dúvidas, é a transparência que muda o jogo desse processo de engajamento das empresas, dela estar ou não, né? Porque a gente sai desse lugar realmente só da doação e traz a empresa para esse lugar de responsabilidade social, que é uma pauta que é discutida, ESG, e o empreendedor social, o líder comunitário, as pessoas que estão em organizações sociais, ela faz um convite para essa empresa ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém está tirando o seu recurso, nós estamos contribuindo para o país mais justo. E eu acho que os diagnósticos, as metodologias, eu acho que o terceiro setor ele está tão poderoso, ele tem hoje diagnósticos exatos. Às vezes as empresas querem fazer ESG e elas ficam, como é que eu começo, por onde eu vou, e tem o tema das ODS, etc. E quem tem a resposta para isso é a favela, são as comunidades. Porque as pessoas hoje falam muito de moda circular, consumo consciente, mas as favelas fazem isso faz tempo com bazares, as ONGs fazem isso faz tempo. Foi a gente que trouxe essa inovação. Olha, tá vendo essa roupa usada aqui? Vira uma peça acessível, democratiza o acesso, é mais barato. Então, hoje discute-se isso de um lugar onde as mesas colocam que precisamos fazer isso, que são coisas que as comunidades estão fazendo já faz tempo, sobretudo as mulheres. Né? E tem uma conta, obviamente, a gente está num palco feminino, e tem uma conta que não é só sobre empoderamento feminino. 67% das pessoas que estão em situação de pobreza são mulheres. Quando você vai mais profundo para esse diagnóstico, essas mesmas mulheres muitas vezes são mães solos, ou o pai está preso, que é a realidade das meninas que eu assisto, ou o pai foi assassinado porque estava envolvido com alguma questão, ou a mãe é mãe solo porque o pai abandonou a paternidade. Nós estamos falando de uma chefe de família com 2, 3, 4 ou 5 filhos sozinha, dando conta de tudo. Então, investir na mulher ou devolver a mulher, não sei se é investir, acho que é devolver a mulher tudo aquilo que foi tirado dela, é a possibilidade real da gente também salvar as crianças desse abismo social. A minha mãe, eu vim do barraco de favela, São Paulo, a minha mãe foi quem puxou eu e minhas 4 irmãs para cima porque um projeto social investiu nela. E ela dizia para a gente todos os dias, nós vamos conquistar as coisas honestamente. Minha mãe sempre vendeu cachorro quente, minha irmã foi artesã, a gente foi conseguindo sair com a força mental da minha mãe. Não há superação de pobreza monetária sem antes, ou concomitantemente haver superação de pobreza emocional, porque a minha mãe estava presa em muitos traumas. Se uma organização social como a CUFA, como a União BR, como a Rede Mulher Empreendedora, porque minha mãe teve acesso a curso de qualificação, e isso mudou completamente o jogo. Ela puxou todas nós para cima, e aí depois que ela foi indo para o processo de ascensão social dela, a gente foi indo. Então, investir na mulher, trazer esse lugar, não é só sobre empoderamento, que é o principal, mas é uma conta social para a gente também salvar as crianças. É só a gente olhar os diagnósticos. A mulher, quando ela tem renda, uma pesquisa feita lá na favela, na favela Marte, em Rio Preto, você pergunta para o homem, quando ele tem renda, onde ele põe a renda? Ele melhora o carro de som, ele melhora a estrutura da moto, ele vai melhorar as coisas de fora. Você pergunta para uma mulher o que ela faz com a renda, ela compra um caderno melhor para o filho estudar, ela melhora a alimentação, ela olha para dentro.
Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Por isso que precisa haver o equilíbrio de investimento, de investir na mulher, na qualificação, para ela poder ocupar esse lugar. Não é difícil engajar as empresas se a gente consegue trazer esse diagnóstico e mostrar o porquê. Existe uma lógica. Não dá para a gente pedir um recurso macro para fazer um investimento de redução de pobreza se você não tem um diagnóstico profundo daquilo. Ninguém sai da extrema pobreza e vai para a sua emancipação social. É da extrema pobreza para a pobreza, da pobreza para o início da autonomia, do início da autonomia para a sua emancipação social. Tem que subir esse degrau. Tem que ser uma jornada possível. E acho que explicar, dar essa... Eu posso falar isso, que as organizações dão essa aula de impacto social para as empresas, é o que faz as empresas se manterem engajadas ou não. Até porque a gente às vezes vai falar de extrema pobreza e a gente que está na ponta, a gente sabe, extrema pobreza é uma questão puramente de emocional, é uma questão de saúde mental. Toda casa que tem diagnóstico de extrema pobreza tem uma situação de dependência química lá dentro, tem uma situação de depressão profunda. Precisamos olhar para as duas coisas, a saúde emocional daquela pessoa, a saúde financeira. Depois que vai superando esse processo de extrema pobreza, chega ali na pobreza, a pessoa tem a alimentação, porque a extrema pobreza não consegue pensar em futuro porque não tem nem o que comer. As pessoas falam, não temos que dar a comida. Como? Quem consegue pensar em futuro com fome? Então, a maneira com que essa empresa vai se engajar, como ela vai doar, depende muito de como a organização está colocando esses fatos. E não é à toa que a CUFA e que todo mundo está aqui, a União BR, a Rede Mulher Empreendedora, cresce, se desenvolve porque tem diagnósticos assertivos. Porque ninguém ali está brincando de, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Isso é importante, não, mas vamos fazer o bem olhando a quem estamos fazendo para sermos assertivos. Então, eu acho que é nessa jornada, nesse lugar de criar essas soluções inteligentes para o fim da pobreza monetária e emocional das meninas e das mulheres, é que a gente vai tirar o Brasil desse lugar de pobreza, porque não cabe mais. Não cabe mais. E a gente tem que ir para um outro lugar também. Fazer as empresas refletirem sobre o que é pobreza. Defina a pobreza. Defina. Eu desafio as empresas a conseguirem dizer o que elas são sem dizer o que têm. A favela sabe fazer isso muito bem. Eles sabem quem eles são. Aí, às vezes, mas não tem. Não é sobre o ter, é sobre quem você é. A partir dali que vem a potência. E é aí que as empresas conseguem se engajar e fazer a transformação de fato junto com as organizações que estão na ponta. Acho que é isso. Eu concordo muito com as meninas, com tudo que elas falaram. Principalmente, a credibilidade, a confiabilidade para vir a doação da iniciativa privada, principalmente. Mas eu acredito também muito nos chamados. Então, vou dar aqui um exemplo para tangibilizar como também trazer a iniciativa privada para algumas coisas e elas entenderem o poder que elas têm de apoio. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente ficou pensando muito, estudando muito uma solução para habitação. Com 10 dias dessa segunda aqui, enchente enorme, a gente começou a estudar tipos de habitações diferentes e como, porque a gente não queria só levar casas. A gente queria levar casas que tivessem impacto, que gerassem renda, que trouxessem as mulheres para trabalhar. A gente queria levar uma fábrica para o local, então era bem complexo e a gente queria um projeto 360, que entregasse um pouco de tudo. Fomos atrás de um parceiro, enfim, a Steel Corp, que é líder em mercado de steel frame, que é um aço, que trabalha muito com SG, enfim, que gera zero resíduo. Fizemos a proposta para eles levarem uma fábrica para lá. Trouxemos para uma localidade, aonde pôr essa fábrica. Então, assim, a gente vai dando chamados para a iniciativa privada. Então, a gente vai montar nossa fábrica agora em julho dentro da UBRA, que é uma das maiores faculdades locais e tudo que vai nos ceder o espaço físico para estar essa fábrica. Quem vai trabalhar nessa fábrica? Juntamos, como a gente trabalha em rede, uma ONG local que trabalha com mulheres em construção, que chama ONG. Ela vai nos ajudar a escolher mulheres de abrigos e de ONGs para a gente capacitar elas, com um curso que a Steel Corp já tem. Então, a gente vai capacitar elas para elas trabalharem na fábrica, também num espaço cedido pela UBRA. E um preço melhor para as casas. Como conseguir um preço melhor para essas casas que a gente buscou? Sem mofo, sem umidade, enfim, a gente fez uma casa muito moderna como entrega e muito correta para devolver a dignidade. Bom, para diminuir esse custo, vamos chamar a iniciativa privada. Para os itens, então abre tudo de uma planilha que tem nessa casa e vê quem pode doar o quê.
Então, Leroy Merlin está dando esquadria, porta, um monte de outras coisas. Vedacity, impermeabilizante. Souvenir Basf, a tinta, o revestimento. Assim chamando. Então, essa casa tem a Astra, está doando os vasos sanitários, as louças. E assim a gente está montando a nossa casa com um monte de personagens. Que a gente foi lá, oi, tudo bem? Eu preciso de 500 vasos sanitários e 500 pias. Eu precisava disso. Você poderia contribuir, Gerdau, com os parafusos, com isso, com aquilo, enfim. Então, acredito muito. E aí a empresa fica até constrangida nesse lugar. Poxa, ela tá me pedindo o que eu faço de melhor. É o que eu tenho de melhor, o que eu ofereço para o público. Então, vou doar para ela a porcelana do piso, enfim, e é assim que a gente está montando as nossas casas. Junto disso, como trazer a parte, né, política, o governo precisa dos terrenos, então tem que ter esse alinhamento também para essas doações funcionarem. O governo vai doar os espaços e decidir aonde vão ser os novos territórios dessas casas para poder fazer sentido. Enfim, esse foi só um exemplo de como juntar numa captação muitos e dar muitos chamados para as empresas se engajarem e se envolverem. Além de muitas que dão o recurso em si, claro, e as microdoações que são fundamentais e que vocês nem imaginam o quanto faz a diferença, 1, 2, os 5 reais. A gente, por exemplo, captou quase que 10 milhões em microdoação. Então, assim, faz uma diferença enorme todo mundo poder participar disso. Não é só sobre as empresas, são sobre pessoas. Nesse momento a gente fala, acho que sobre o maior desafio que nós temos, né, para poder manter esse nosso trabalho de pé e funcionando. E acho que a exceção da paixão, a gente precisa trabalhar sempre de forma muito estruturada, né? Eu começo aqui colocando a gente ter a oportunidade de estar em espaços como esse, não é, para que a gente consiga fazer a nossa comunicação de forma mais escalável. Então aqui a gente pode impactar diversas empresas, através das pessoas que estão aqui, que podem ouvir a missão que a gente tem no nosso dia a dia, para que depois a gente consiga fazer de fato a diferença, né, e fazer com que os nossos projetos sejam ainda mais abrangentes do que são, porque os nossos números não são pequenos, né. Isso enche a gente de orgulho, eu acho que a despeito de todas as dificuldades que estão lá no nosso dia a dia. O segundo ponto que eu coloco aqui é a gente compartilhar o impacto do trabalho que a gente realiza. Acho que sem sombra de dúvida, só olhar a missão ou saber de longe aquilo que a gente está construindo é algo que impacta, mas é importantíssimo a gente pautar tudo isso em resultados, né? As meninas deram um show aqui, trazendo tudo aquilo que a gente consegue gerar e muitas vezes de uma maneira bastante suada e difícil para poder captar recursos, né? Estou falando um pouco aqui sobre os nossos resultados. A gente, depois das nossas capacitações, a gente mede o impacto em 6 em um ano para ver qual é o resultado que essas mulheres conseguem gerar, né, depois do trabalho que a gente executa. E as mulheres, elas não entendem que aquilo que ela faz é empreendedorismo, fazer o bolo, né, fazer, enfim, aquelas coisas que são mais simples. De fato elas estão empreendendo, não, elas estão só ganhando um dinheirinho. A gente precisa quebrar isso, né? Esse empoderamento que foi compartilhado aqui, ele é fundamental, porque o resultado que a gente gera, ele vai além da mulher, ele vai para a família. Então, é muito importante que a gente provoque essa consciência, né, nas outras mulheres, e eu acredito muito que nós que temos essa consciência, a gente precisa perturbar bastante. E aí, voltando para os dados, eu sigo, acho que para o próximo dado aqui que eu compartilho com vocês em termos de resultado, é que depois desse trabalho, 88% das mulheres melhoram a sua autoconfiança, que é o essencial para a gente avançar, se permitir estar em espaços que normalmente não são abertos para a gente, seja tecnologia, o próprio mercado financeiro que está aqui, e do empreendedorismo, enfim, mais estruturado, maior dentro de startups. Então a gente trabalha de fato as nossas habilidades ali socioemocionais, a nossa permissão acima de tudo, porque muitas vezes não, eu estou aqui nesse lugar, eu não posso ir além, né? Então a gente precisa trabalhar isso no nosso público feminino. E o bárbaro é que depois de todo esse trabalho a gente mede o impacto e 65% dessas mulheres têm um aumento de renda. Então é muito importante que a gente sempre venha embasado e divida esses números, porque assim a gente não está fazendo, a gente faz sim pelo amor, mas a gente traz resultado medido com muita precisão e na ponta né, dos impactos que a gente consegue gerar. E por último, eu compartilho com vocês que para a gente conseguir promover
o crescimento, né, e a abrangência dos projetos que a gente executa é que a gente tenha muita governança e transparência. Então, esse é um item fundamental, né, que a gente tem no nosso trabalho, certeza absoluta que todos os colegas têm aqui também, porque isso referenda o trabalho que a gente faz. Então, as contas são abertas, nós somos auditados, nós contamos com um conselho que nos aperta bastante para que nós sejamos extremamente diligentes no nosso dia a dia, e isso é ótimo, porque assim, nós temos uma gestão absolutamente profissional. Então, nós já estamos em outro nível, e isso permite com que a gente vá bater na porta das empresas e que a gente possa captar e com certeza apresentar resultados que são fantásticos, né? Não só acho que pelos números que a gente fala, mas também porque a gente está mudando a história dessas pessoas. Sensacional. Kaline, você descreveu um desafio novo para a CUF, e a CUF nesse desafio demonstrou uma capacidade de mobilização muito grande, né? Como é que a tecnologia, como é que a tecnologia garantiu o sucesso dessa mobilização, a confiança de todos para apoiar esse desafio? Como é que esse movimento trouxe também luz para a importância da justiça climática? Olha, primeiro é o exercício de identificar o que é tecnologia, né? Porque, obviamente, a gente já associa ao equipamento e tudo mais, e aí a gente aprendeu ao longo dos anos que tecnologia é muito mais do que isso. Por exemplo, entender e fazer pesquisa através do Instituto Data Favela e compreender e ter os dados de que 37% das lideranças comunitárias hoje são mulheres e que nesses territórios os índices de segurança alimentar, de desenvolvimento infantil, eles são mais positivos. Né? Então, isso é tecnologia também, porque as mulheres estão aprendendo metodologias, desenvolvendo metodologias para resolver problemas cotidianos e gerando impacto positivo. A gente também entende que a tecnologia é uma característica específica que a gente tem experimentado nos últimos anos a partir da Expo Favela. A Expo Favela é uma feira de negócios que acontece em locais como esse aqui, por exemplo. Foi no Expo Center Norte, né, que são espaços tradicionais de eventos corporativos e que normalmente a favela não está presente. E aí a gente cria um ambiente onde o asfalto e a favela se encontram para fazer negócios. E aí as pessoas, às vezes, desconhecem quais são os impactos que os negócios de favela geram. Vou dar um exemplo simples. O vencedor da Expo Favela 2023 é um homem de favela, de comunidade ribeirinha, lá do Amapá, e ele criou um tipo de argamassa a partir do rejeito do rio Amazonas. As empresas que enfim, exploram ali dispensam o rejeito na natureza, que gera um impacto, e ele criou, e aí fazendo todo o acompanhamento e as pesquisas para ter as licenças e tudo mais, e ele traz um dado assim que eu acho interessantíssimo, inclusive que vocês conheçam, que é uma diminuição no valor da construção civil. Pelo Minha Casa Minha Vida, fica uma média de 180 mil a construção de uma residência. Com a conversão da argamassa dele e outros subprodutos da construção civil, ele calcula que o valor de uma construção tal qual o Minha Casa Minha Vida ficaria por 40 mil reais. Então, a gente está falando disso tudo, são estudos, enfim, ele está num processo de maturação do negócio dele, tendo um amparo das instituições que são fiscalizadoras e que avaliam se é viável, mas esse é o tipo de tecnologia e de inovação que a gente encontra dentro da favela. E aí eu vou trazer uma outra experiência, uma jovem que é transista, que é uma habilidade muito comum a ser desenvolvida nos territórios de favela, porque é uma prática que você precisa de pouco recurso material e que você gera renda a partir do seu trabalho de forma autônoma. É muito comum que as mulheres empreendedoras de favela tenham negócios que, para além do impacto de gerar sua própria renda a partir do seu trabalho, ela também se habilita a qualificar outras mulheres. É muito comum, isso é quase 100% dos negócios de mulheres, elas estão contemplando outras mulheres, porque elas entendem que é emancipador gerar sua própria renda. E aí essa jovem faz a aplicação da trança
e com a fibra, né, sintética para o cabelo, e ela criou um processo de restaurar essa fibra utilizada e ela consegue reutilizar essa fibra, dando mais tempo de uso, né, a esse produto que vai ser descartável, por um preço mais acessível para mulheres que desejam pagar menos porque não podem pagar mais. Isso é tecnologia, isso é inovação, isso é impacto social. E tudo isso está sendo feito dentro da favela. Eu dei 2 exemplos, gente, de um mundo. Ano passado nós fizemos 20 edições de Expo Favela, mais a edição nacional. Foram 20 estados realizando. Eu percorri a grande maioria desses estados e assim, passaria o resto do dia e do final de semana compartilhando negócios reais de impacto com tecnologia, inovação e tudo mais. Mas eu acho que a principal tecnologia que a gente aprendeu a desenvolver é o trabalho em rede, que não é uma tecnologia criada pela CUF, é uma tecnologia criada dentro dos territórios de favela, a partir das organizações que entenderam que não é possível que a gente sobreviva num contexto de injustiça social sem que a gente se ajude. E isso, gente, sem romantizar. Porque as pessoas que moram em favela, eu não sei se vocês conhecem esse termo, assentamento urbano, que seriam aquelas áreas onde as pessoas constroem suas residências com lona, madeira, enfim, com material que encontra na rua e cria aquele povoado, aquela comunidade de lona. Onde eu moro, que é a Paraíba, se chama assentamento. Quando um barraco pega fogo, todas as pessoas têm que se juntar para apagar, porque se esse barraco não for, se esse fogo não for apagado, ele vai se espalhar pelos outros barracos. Então, essa concepção de trabalho em rede, de coletividade, é a nossa maior tecnologia, de forma compulsória, verdade. Assim como o empreendedorismo da favela também é de forma compulsória. Diferente do empreendedorismo do asfalto, que você às vezes herda de família, às vezes é estimulado desde sempre, o da favela não. E o que a gente chama de empreendedorismo também é uma prática muito antiga, antes mesmo da gente usar esse nome, que é fazer bico, que é, né, fazer seus corres e tudo mais, porque precisa trabalhar, precisa gerar renda. Então a gente amplia a nossa concepção sobre o que é inovação, sobre o que é tecnologia, abraçando também esses outros saberes, e essas outras formas de desenvolver projetos e trabalhos. E tudo isso vem contribuindo também para o debate climático quando essas pessoas estão dentro dos territórios, sendo as principais vítimas sobre esse racismo climático que a gente vive, sobre essa condição aonde no Rio Grande do Sul alagou tudo, mas a gente sabe quem é que não consegue reerguer-se. Né? Existe endereço para isso, existe tom de pele para isso, existe condição econômica para isso, fatura do banco para isso. Então, a gente sabe que todas as iniciativas geradas por essas pessoas para resolver problemas que têm relação com a sobrevivência delas, vender o almoço para poder pagar o jantar, alimentar os filhos, cuidar das pessoas idosas, das pessoas acamadas e, sobretudo, esses cuidados, eu estou descrevendo para vocês, é majoritariamente liderado por mulheres, né? A sociedade brasileira nos condiciona para isso, também não é uma habilidade natural, a gente não nasceu com mais habilidades para o cuidado, nós fomos condicionadas por uma estrutura machista, misógina e excludente para com as mulheres brasileiras, e tudo isso, quando essa mulher se emancipa, quando essa mulher aprende desenvolver uma atividade e ela compartilha isso com outras mulheres, fazendo uma rede, isso traz prosperidade e, sobretudo, cria uma condição de vida mais digna para todo mundo. Então, consideramos que essa é a nossa principal tecnologia, chamamos de tecnologia social, e entendemos que ela tem dado respostas à medida do possível, à medida das oportunidades e à medida das conexões que são possíveis de serem feitas a partir do momento em que as empresas, o asfalto, enfim, como tudo, entende que tem que estar junto e a gente avança coletivamente com essa perspectiva. O impacto, ele é de todas as maneiras, econômico, climático, social, emocional, de saúde, né, e de vida mesmo, de uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Obrigado, Kaline. Tatiana, desde a pandemia, né, quando nasceu o movimento União BR, vocês já impactaram 15 milhões de pessoas através de 8 mil ONGs que vocês apoiam, um sucesso na criação de uma rede de apoio, né? Como é que a tecnologia ajuda você e pode ajudar a criar mais desses hubs emergenciais?
Bom, João, obrigada. Eu vou corrigir só, desculpas. São 3 mil ONGs na ponta e 28 milhões de pessoas apoiadas. Mas não tem problema Números nenhum. todos errados no Não tem congresso de problema nenhum. bancos, mas tudo Tá bem. tudo certo. Primeiro, a gente nasceu com 15 dias de pandemia. Literalmente, eu sou paulista e achei que empresária também, além de empreendedora social, que os recursos iam ficar parados no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente montou um grupo de WhatsApp para ajudar os nossos amigos e ONGs e empreendedores sociais de outros estados. E num grupo de WhatsApp a gente nasceu, a gente segue até hoje. Todas essas ONGs e a nossa rede, as lideranças estaduais, estão em grupos de WhatsApp. É a maior rede mapeada na rede social para o bem. A gente ganhou um prêmio da ONU porque é o maior mapeamento para o bem de resultados através dele. É com ele que a gente, enfim, recebe notícias que o Acre está chovendo os indígenas e que precisam de cesta muito antes da imprensa, de um decreto ou de qualquer coisa assim. É por ele que a gente recebe as fotos. É com ele que a gente tem um grupo com a CUFA, com todas as lideranças estaduais, quando tem uma emergência em cada território, para a gente atuar juntos rapidamente. É por ele que a gente também pega a prestação de contas, foto de uma entrega de cesta para um ribeirinha, enfim. Então, para a gente é muito importante, principalmente por trabalhar com emergência, receber muitas informações e ter assertividade e rapidez nas informações, no conteúdo, no que precisa ser doado, enfim. Então, a gente atua de fato com a tecnologia e a nosso favor e a gente segue, depois de 2 anos vivendo no WhatsApp direto, a gente segue também no presencial, mas com uso direto dessa tecnologia e agregando outras para escutar melhor a nossa rede, o que as nossas ONGs estão buscando, para sempre dar o recurso com melhor assertividade, com o que precisa, enfim. Mas essa é a nossa grande tecnologia, eu acho que é o uso do WhatsApp conjunto com a nossa rede. Porque sem trabalho em rede, enfim, né, a gente não consegue transformar nada. Amanda, então o Instituto Nação Valquírias trabalha para empoderar mulheres para o empreendedorismo social com educação, capacitação, para mobilizar as suas redes, né? Já no projeto Favela 3D, existe um foco na empregabilidade. Isso significa preparar mulheres para um mercado de trabalho que cada vez mais exige capacitação e letramento digital. Fala para a gente sobre esse desafio. É um desafio mesmo. Acho que o primeiro passo de tudo isso junto do Favela 3D foi a gente fazer uma capacitação com as empresas para elas entenderem que a gíria da favela precisa estar dentro dessa empresa. E não é porque o menino numa entrevista fala uma coisa na qual a empresa não entendeu que ela precisa excluir o menino ou a menina daquele cenário de conseguir participar de uma entrevista de emprego e estar ali participando daquele time que integra a empresa. Eu tive uma situação, várias situações, mas vou contar uma. Nós preparamos um menino para fazer uma entrevista de emprego, favela, etc. Ele chegou na empresa e a pessoa que estava fazendo a entrevista, ela fez muitas perguntas. Ela perguntou se ele morava com quem? Ele falou, com a minha mãe. E aí, por algum motivo, a entrevistadora falou, e o seu pai? Ele falou, meu pai teve o CPF cancelado. E ele foi reprovado. E a empresa, eu liguei para a empresa depois, porque o menino é ótimo, criativo, cabeça. E aí ela falou, Amanda, a gente não entendeu algumas coisas que ele trouxe. Eu falei, o que, por exemplo? Ela citou outras coisas, mas ela falou, a gente perguntou do pai dele, ele falou que ele teve o CPF cancelado. Eu falei, pô, ele tá falando que o pai dele morreu, que parte que vocês não entenderam? Então, o grande desafio não é capacitar a favela, é também qualificar, mas é fazer as empresas entenderem que se elas querem diversidade, inovação, elas precisam estudar sobre o vocabulário da favela, porque isso é uma cultura. E você não pode exigir que alguém mude a sua cultura para pertencer a um lugar. E isso se a empresa quer diversidade e inclusão. Porque a palavra inclusão só existe porque a exclusão já aconteceu. Senão ela não existiria. Então, quando numa entrevista de emprego isso acontece, ela está automaticamente excluindo, dizendo de novo, a sua cultura para minha empresa não serve. Então, é mais desafiador fazer as empresas entenderem
que elas precisam dessa diversidade para ter inovação, para ter a inclusão, do que fazer o jovem da favela, ou a menina, ou a mulher, ingressar num curso de qualificação, porque na verdade é isso que as pessoas querem. Elas querem se qualificar, elas querem pertencer a esse lugar. Faltou oportunidade, tem organizações sociais, as organizações sociais trabalham para isso. Então, esse lugar desafiador da empregabilidade traz muitas questões. A principal delas é que nós estamos montando um projeto, eu estou há 3 anos tentando fazer isso, mas é desafiador porque quando você quer a ponta escrevendo, você tem que investir muito tempo. Você não pode entregar um negócio e falar assim, ah, a favela fez isso. Você tem que construir. Para construir, às vezes, leva tempo. Nós estamos construindo um dicionário chamado Dicionário da Quebrada, que é para os RHs conseguir estudar. Se eles tiveram maior acesso à educação de qualidade, universidade, mais capacidade cognitiva de estudarem, de decorarem, porque não foram tomados pelos traumas da pobreza, então eles precisam estudar um pouco a linguagem das comunidades e entender que reprovar não pode, não deve nunca mais ser uma opção. Quando você tem teve aquela questão das torres gêmeas, eles tinham uma equipe, todo mundo sabe disso, de 110 pessoas que ficavam monitorando o tempo todo para não acontecer aquele ataque, etc. Quando eles foram ver quem eram as pessoas que estavam estudando aquilo e o porquê aquilo aconteceu, se eles tinham uma equipe para evitar aquilo, todas as pessoas eram iguais. Todas as pessoas tinham estudado em Harvard, todas eram brancas. Desculpa, mas não tinha um favelado para falar, irmão, o cara pode estar pensando em vir por aqui. Não, aqui nós estamos olhando para cá porque essa é a possibilidade, mas o cara pode... Porque a criatividade também parte desse lugar. A minha mãe, eu vi minha mãe criando muitas coisas. A minha mãe, para a gente ter a experiência do chuveiro na favela, ela furava a panela, prendia assim, e aí a gente tinha aquela experiência, água gelada, mas a gente tinha a experiência do chuveiro. Eu via minha mãe quando faltava gás, às vezes fazendo um pedaço de carne ou alguma coisa no ferro. Tudo bem, isso é pobreza, mas isso também é criatividade, isso também é associado à oportunidade de estar no mercado, você cria soluções. Quem constrói um tipo de casa em 8 dias? O meu pai, um favelado. Ah, mas essa não é uma moradia adequada. Mas está morando, é assim que ele criou a solução para a gente poder ter um teto. Não era digno? Não era. Mas foi ali que a gente conseguiu sobreviver por muito tempo. Então, o maior desafio hoje não está, claro que tem os desafios. Tem a questão da vestimenta, que os dados mostram que muitas das mulheres não vão à primeira entrevista de emprego porque elas se sentem inseguras com a vestimenta. Tem muita coisa a ser mexida. Tem um trauma, tem muitas questões. Mas hoje o maior desafio mas das ONGs enquanto organização social, é fazer a empresa entender que se ela quer diversidade de fato, quando ela vai gravar um comercial de inclusão, de que somos diversos, ela não percebe que ela está tendo que contratar pessoas de fora ainda. Se a tua empresa é diversa e inclusiva, você tem que pegar as pessoas que trabalham dentro. Se você precisa contratar fora, porque você ainda não tem, você ainda não é. Então o maior desafio hoje está em trabalhar para que as empresas democratizem de fato esse acesso e que as empresas entendam que é muito mais hoje sobre elas estudarem essa cultura e não exigir que essa cultura seja mudada, mas acolher este lugar e falar, pô, gostei da sua criatividade. O que significa essa terminologia? O que é isso que você está trazendo? Isso é novidade? Isso não... Confiar nesse processo, trazer para dentro, incluir, para daí ela então conseguir inovar. O maior desafio hoje não está na minha turma, não, lá nas comunidades. Está nas empresas entenderem o que é diversidade e inclusão de fato. Luciana, não existe inovação sem a gente colocar a mão na massa, né? Aprender a encontrar soluções para problemas reais. E a Rede Mulher Empreendedora vem provando isso nos últimos 20 anos, impactando a vida de milhões de mulheres. Nos próximos 20 anos, o conhecimento tecnológico vai ser fundamental para essas mulheres? E em um mundo em que as mulheres são minoria, esse mundo das startups de tecnologia, aliás, o mundo da tecnologia, informática, engenharia, STEM, como a gente queira chamar, as mulheres são minoria, né, nas exatas. Seria esse o próximo grande desafio? Eu diria que não seria o próximo, ele é o desafio do momento, né? Ele é um desafio gigante, porque o conhecimento, eu diria que assim, Dantas, eu acho que o conhecimento em si
conhecimento tecnológico, a exigência de um conhecimento formal para que você consiga jogar o jogo e ser aceito à mesa aqui, ele é aquilo que quebra as barreiras e te permite ir além. Permite fazer uma construção maior, uma construção mais robusta. Então esse é um desafio de fato enorme. Eu acho que essa pergunta ela foi muito difícil porque ela ressoa em mim de uma maneira assim destruidora. Eu sou o outlier do outlier, a improbabilidade da improbabilidade. E por que eu digo isso? Eu sou uma indígena, eu sou uma mulher, eu sou negra, sou a primeira geração que nasce fora da aldeia. Por algum motivo que em algum momento talvez eu saiba, eu fui fazer matemática. Depois fui fazer estatística. Depois fui trabalhar no mercado financeiro e me enrolei na tecnologia. E nesse momento, eu sou muito questionada poxa, mas como é que você conseguiu chegar lá sendo tão diferente? E refleti bastante. E o que eu posso compartilhar é que o que mudou o jogo foi o conhecimento. Ninguém nunca olhou se eu era mulher, se eu era preta, se eu era, enfim, qualquer outro recorte, porque o que contou na mesa foi o conhecimento que eu poderia colocar que nenhuma outra pessoa, no momento, poderia colocar. Então, assim, o conhecimento em tecnologia, ele vai sim mudar o jogo. E eu tenho sempre uma fala bastante provocativa quando eu tenho oportunidade, de falar para as mulheres, vamos, nós podemos, nós não somos menos e nem menor do que ninguém. O esforço vai ser maior? Vai. Você sendo uma pessoa que vem de um lugar com poucos recursos, vai. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, mas se você tiver conhecimento para colocar à mesa, as empresas vão estar famintas por você. O mercado vai estar faminto por inovação. Olha quantos exemplos maravilhosos de quebra de paradigma a gente teve, né, compartilhados aqui. Então, a gente precisa se permitir e se provocar e falar, poxa, eu vou ficar desconfortável aqui porque de repente não tem ninguém parecido, mas eu vou fazer. E isso cabe muito, eu vejo que cabe muito o papel pessoal e o papel da gente conseguir desenvolver essas habilidades nas outras mulheres, né? Porque é difícil, de fato, a gente cresce num condicionamento muito forte de que você não pode, de que você não tem essa capacidade, de que não tem ninguém parecido aqui comigo, e a gente precisa provocar, estimular e desenvolver, falar, não, vamos, porque vai dar certo. E, acima de tudo, a gente ter a oportunidade de ter cada vez mais pessoas que são diferentes, que são diversas, nesses lugares, para que as pessoas possam se espelhar, né? Durante muito tempo eu achei que eu não podia ir além, porque eu não via ninguém parecido comigo lá em cima. Então, é muito importante, né? E assim, nós lá na rede temos trabalhado cada vez mais projetos onde a gente consiga estimular o uso da tecnologia mesmo para pequenos negócios. Né? Eu comentei no início aqui da minha fala que a gente está com um programa do Ela Pode, Inteligência Artificial, que foi muito engraçado. Né? Nós começamos de uma maneira extremamente tímida, tínhamos uma meta de alcançar 4.000 mulheres depois de 2 anos. E foi uma delícia, gente, porque a gente abriu as inscrições e em um mês nós batemos a meta de 4.000 mulheres. Hoje as nossas aulas para esse curso são abertas, bombam no YouTube e a gente vai ter um problemão porque a meta já está batida muitas vezes, né? E foi muito bom perceber o quanto as pessoas estão abertas e sedentas para isso. E acho que uma coisa que a gente compartilhou bastante aqui, o quanto é importante a gente trabalhar mesmo com uma rede, divulgando, né? E vendo aquelas empreendedoras que acabam trabalhando de uma forma solitária, às vezes não utilizando essas ferramentas que estão aí muitas vezes de forma gratuita, não só a ferramenta em si, mas também a capacitação, esse compartilhamento do conhecimento em si, para que elas possam de fato operá-las e mudar o jogo, né? Porque hoje o jogo é de escala. Então é fundamental a gente promover isso. E um outro último ponto que acho que eu compartilho nesse sentido é o fato da gente provocar e permitir que as mulheres busquem crescer. Né? Então a gente também tem um programa de aceleração de startups e é muito engraçado, né? Se a gente pensa, a mulher ao invés de pensar em fomento, em buscar investimento, ela fala, não vou contrair uma dívida. Não é sobre isso. Né? Então a gente tem todo um trabalho também de mudar esse mindset, entender que arrisca um pouco. Arrisca tendo gestão, porque você pode,
e além crescer, porque o impacto que a gente gera é sempre muito grande. Bom, estamos chegando ao final do painel. Eu queria trazer aqui um tema para a gente falar um pouco do impacto global do trabalho de vocês, né? Vocês são vozes poderosas, exemplos, tornaram a vida e a carreira de vocês exemplo. Tenho certeza que para todas as pessoas impactadas pelos projetos, mas também para nós aqui. E o planeta está claramente polarizado, tem muito a fazer ainda no terreno da inclusão. E como é que a gente pode fazer o Brasil se tornar um protagonista em empreendedorismo social e negócios de impacto? Ou já somos? Vamos começar, Kaline. Pois não. Eu acredito que se não somos, estamos na iminência de sermos, né? Acho que uma coisa que a gente tem praticado na CUFA é o posicionamento social, aonde a gente acredita, defende e propaga que nenhuma solução sobre nós poderá ser tratada, construída, desenvolvida sem a nossa participação. Então, o que a CUFA está fazendo hoje? A CUFA atua em 5.000 favelas no Brasil, distribuídas aí em 500 cidades. Estamos nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Em vários estados tem várias células da CUFA atuando em rede. Estamos também em mais 41 países. Há 2 anos atrás, o Celso Ataíde começou um movimento de internacionalizar a CUFA, porque a gente sabia que, para que a gente pudesse pautar problemas mundiais, a gente precisaria ter soluções articuladas no mundo todo, né? Então, nós estamos promovendo hoje as conferências internacionais das favelas, onde a gente está fazendo escutas nos mais diversos territórios, desde comunidade indígena aqui no Brasil, a áreas que são subdesenvolvidas em outros países, para que a gente ouça as pessoas que moram nas favelas ou nos territórios vulnerabilizados, independente de qual país esteja, entenda quais são os desafios, quais são as expectativas dessas pessoas sobre um avanço, né, sobre uma perspectiva de melhoria social, para que esse documento formulado seja apresentado aos principais líderes mundiais que estarão na COP20. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem entendido que não dá mais, né? Eu acho que já deu, nós somos uma geração que tem muito acesso à informação, nós somos uma geração que tem condições absolutas de traçar novos rumos para o planeta. E a gente não pode achar que, na nossa individualidade, o que a gente faz gera pouco impacto. A gente tem que entender que está na nossa mão mesmo. As instituições, as empresas são pessoas. Essas pessoas podem fazer a diferença. E a gente não pode mais protelar sobre isso. Ou a gente larga a mão e deixa aí correr, porque o caminho que se apresenta para o nosso futuro é não ter futuro, né? Então, primeiro, assim, sair desse lugar de que a gente está correndo individualmente sobre o nosso progresso pessoal, isso não se aplica mais, a gente já tem informação sobre isso. Se não estivermos coletivamente, pensando soluções coletivas, cuidando de nós e do outro de forma verdadeira, como a humanidade que nós possuímos nos exige, independente de sua crença, independente do que você tem como perspectiva de vida, você não vai sobreviver sozinho. Se o seu barraco pegar fogo, você vai precisar de pessoas que lhe ajudem a apagar esse barraco, mesmo que seja uma mansão, mesmo que seja num bairro hipernobre do Rio Grande do Sul, que está submerso também. A gente precisa entender que esse é o momento. A grande evolução, a grande tecnologia é a gente entender que precisamos estar juntos e juntas em todas as configurações. E aí a CUFA tem feito essa provocação, a gente tem construído um diálogo muito profundo, inclusive legitimando a partir da linguagem, quando eu digo e brinco, assim, o nosso letramento favelês, porque é isso que você fala. A gente precisa parar de subdividir as pessoas e classificá-las e trazer valores para elas diferentes, porque ela mora num território assim ou num território assado, porque ela tem esse valor econômico ou outro. A gente está no mesmo contexto de sobreviver num planeta onde a gente não está sendo muito eficiente, a gente não está sendo muito inteligente, a gente não está sendo bem coordenados em relação a como a gente conduz os recursos naturais, como a gente usa esses recursos naturais. E aí a nossa perspectiva é essa, é promover a participação da forma mais ampla possível, legitimando a partir do saber, a partir da experiência, a partir das vivências e trazendo luz
né, sobre essas expectativas, sobre essas experiências. Esse é o objetivo que a gente tem feito, estamos nessa corrente já há 2 anos e precisamos que todo mundo acredite nisso, porque eu não tenho outra perspectiva de futuro se não for de forma coletiva e coordenada. Amanda, rapidamente. É isso, eu acho que é esse ponto, é sobre colaboração, a era da competição já foi. Colaborar é melhor do que competir, é uma corrida social, todo mundo ganha, e entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, as empresas precisam fazer a escolha consciente de ficar com os dois. As organizações sociais estão indo para o 2,5 setor, não dá para fazer também só doação, tem que gerar recursos, tem que ser sustentável, e as empresas também indo para o 2,5 setor, entendendo que não dá mais só para ganhar dinheiro, tem que mudar o mundo concomitantemente, ou o futuro não vai existir, que é o que ela trouxe, é isso. Bom, eu só acredito nisso, que juntos somos muito mais fortes e conseguimos transformar de fato muito mais vidas, e que o exemplo do Rio Grande do Sul, o exemplo que do jeito que a gente está vivendo, não está bom. Então, que de fato a gente precisa transformar, engajar, mudar, mas eu vejo as pessoas físicas e as empresas cada vez mais querendo ir para esse lugar. Então, acho que assim a gente está indo nesse caminho bom, mas eu acredito sempre juntos nessa transformação, né? Obrigada. Eu também acredito que não chegamos lá ainda, mas a gente tem tudo para ser o protagonista dessa pista. Eu acho que a gente inova quase sem condições, o que é fantástico, né? E se a gente utilizar essa habilidade, e se a gente trabalhar de forma colaborativa, sem sombra de dúvida, né, a gente vai conseguir chegar lá com muito mais sucesso, muito mais rápido do que qualquer outro país. É isso. Olha, eu quero agradecer à CUFA, à Nação Valquírias, ao Movimento União BR, à Rede Mulher Empreendedora, a Kaline, a Amanda, a Tatiana, a Luciana, pelo exemplo, pelo trabalho, pela importância disso tudo que vocês trazem para nós. Eu tenho certeza que foi engrandecedor, inspirador para todos nós aqui, como foi para mim. E só deixar mais um convite para que a gente continue esse debate, continue essa catequização, para que a gente traga sempre aqui o exemplo de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. Obrigada.